Nós estamos aqui hoje de novo. Mais uma conversa com vocês. Na praia. Uma praia hoje, né? Na cidade de Pissarras. cidade catarinense de Pissarras. Chamado Balneário Pissarras, onde é uma cidade litorânea, muito bonita. Não é lá uma cidade muito grande, muito gostoso de ficar aqui, bastante tranquila. Ontem à noite o barulho terminou 11 horas. 23 horas, né? O som no barzinho 11 horas, daí foi maravilhoso para gente. Gente, hoje eu queria falar um pouquinho de um processo pelo qual eu passei na minha adolescência, que foi um grande drama para mim. Era a timidez. A minha timidez era uma coisa que simplesmente me bloqueava. Foi assim, eu nasci, fui criado no interior, na roça junto com meus pais, que eram agricultores, né? E sempre em lugares pequenos e com pouca aglomeração de pessoas, não sabia conversar, não sabia falava algumas palavras erradas, achava que eu estava falando certo, mas eu estava falando errado. Daí aos 15 anos, quando fui conhecer uma cidade, já tinha 15 anos quando vi o primeiro prédio de 2 andares, uma casa em cima da outra. Foi algo que, surpreendente para mim, sabia que existia, já tinha visto em fotografias, mas nunca tinha visto ao vivo. E o meu grande problema era o de comunicação, como sempre, como é que hoje ainda, né? Não era um problema, era uma dificuldade, né? Eu não sabia usar as palavras certas e as palavras que eu usava ainda muitas vezes elas estavam sendo pronunciadas de forma errada. Principalmente porque eu me sentia assim como, sabe aquele Jeca Tatu do Monteiro Lobato? Só que ele falava de um jeito caipira, né? E o meu Jeca Tatu de falar era um jeito com dificuldades nas palavras em português, porque meus pais eram alemães. Então, descendentes de alemães. Descendentes de alemães, sim, já nasceram aqui no Brasil. Falavam alemão. Então, algumas palavras, meu pai era semi-analfabeto. Ele estudou, ele sabia ler, escrever, mas ele não tinha leitura. Minha mãe já tinha mais leitura, sabia ler mais, ela lia mais. Ela que nos ensinou algumas coisas para se pronunciar direito, algumas palavras para serem a comunicação. Mas ela podia fazer pouco. Na verdade, a timidez da qual eu estou me referindo, a gente não perde ela lendo, ouvindo, escutando conselhos. A timidez a gente supera eu descobri isso depois, fazendo coisas, tomando atitudes, se relacionando com outras pessoas. E isso eu comecei a fazer quando eu já tinha 15, 16 anos. Eu me lembro muito bem que um dos meus assuntos que eu mais pesquisava em livros e revistas era como superar a timidez. E lá eu ouvi algumas técnicas, daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Isso não acontecia só comigo. Uma coisa que me deixou muito impressionado, eu vi acontecer com uma colega minha de colégio, e também era super tímida. Era uma menina magrinha, alta, as pessoas faziam muito bullying com ela, e ela era fechada, tímida. E quase não falava com ninguém. Muito parecida comigo. Eu me identificava com ela, ela me chamava atenção, porque eu era daquele jeito também. Então um dia eu vi acontecer com ela uma coisa que eu considerei um milagre. O irmão dela gostava muito de teatro, sabe? Ele era bastante extrovertido, era jogador de futebol, um dos melhores jogadores de futebol da vida lá. E ele era bastante extrovertido, muitos amigos. E um dia ele organizou um teatro na cidade e levou a irmã dele para trabalhar junto com ele no palco. Eu me lembro muito bem dessa cena. Quando ela apareceu, eu não conseguia imaginar ela com aquela timidez dela fazendo teatro, sabe?
Mas eu entendi o que aconteceu quando ela apareceu no palco. Ela só apareceu lá fazendo papel de namorada do irmão dela, né? E ela fazia o papel de namorada do irmão dela. A única coisa que ela fez lá no palco era um volume. Ela não falou nada. Essa menina, eu não lembro mais o nome dela. Era a irmã do rapaz. A única coisa que ela fez no palco ali foi o papel de namorada dele. Ela ficava segurando o braço dele o tempo todo, para onde ele ia, ela ia atrás. Ela não falou nada. Mas o impressionante, para mim, me chamou muita atenção isso, porque eu observava ela, porque eu via nela alguém tão tímida quanto eu. O impressionante foi que naquela semana seguinte, ela se transformou. Eu ouvia ela falar, sabe? Ela falava com as outras pessoas. Eu disse, caramba, cadê aquela menina que parecia que tinha cara de chorona o tempo todo aí? Agora tá aí, ó, conversando. Ah, então é assim que se supera a timidez, né? Só que eu não tive essa mesma sorte que ela para superar a timidez, né? Eu não tive alguém que me chamou, um irmão, um tio, alguém, vamos lá no teatro, aparece no palco, lá você vai perder a sua timidez. O meu processo para superar a minha timidez foi outro. Eu segui algumas dicas, onde alguns autores, psicólogos em revistas escreviam assim: dê um passo a cada dia, um passo de cada vez, faça um pouco cada vez, sabe? E é isso que eu fazia. Então, quando na sala de aula, eu usava muito o colégio para isso, né? Eu estudava à noite, trabalhava de dia, estudava à noite. Então eu ia lá. Quando os professores falavam assim, junta umas carteiras e vamos fazer um trabalho em equipe. Aí o que eu fazia? Eu procurava sentar junto com rapazes, colegas, da qual eu não tinha contato. Tá? Eu não tinha colegas que você normalmente não conversava com eles. Colegas que eu não tinha relacionamento com eles. A gente não se conversava. Né? Então eu pegava meu banquinho, chegava até mais perto deles e perguntava se eu podia participar da equipe com eles. Nossa, isso para mim era... E eles diziam que sim, eles eram obrigados a me aceitar. Para você era subir uma montanha e depois descer ela no Lepar, né? Exatamente. Como eu falei num outro vídeo. No rapel, né? Rapel, descer no rapel. Tem algumas pessoas que falam rapel quando sobe e Lepar quando desce. Na verdade não, chama rapel de qualquer jeito. Não sei por que as pessoas trocam essas palavras. Invertem a palavra de trás para frente. Bom, então esse foi o processo. Então cada dia, o meu processo de superar a minha timidez, o meu medo de falar, de abrir a boca, da qual já era motivo de piada também. De chacotinha. De chacota, Os colegas, porque eu não abria a boca para nada. Então, mas eu já não te conheci, mas cara que não abria a boca para nada já era diferente. Já era diferente por causa desse processo que eu fiz no colégio. No colégio eu comecei assim, então toda vez que tinha oportunidade de me aproximar com alguém na hora do recreio, na hora do intervalo, dentro de a gente chamava de recreio, né? Era os intervalos de descanso que havia entre duas aulas. Ali eu procurava então sempre me chegar a pessoas a qual eu não tinha contato, até mesmo com professores, cumprimentava os professores do corredor. Tudo isso foi aos poucos, e cada coisa que eu fazia você se sentir mais leve, mais livre, né? Mais confiante, mais livre, mais alguém que superou um grande obstáculo, uma grande dificuldade. Depois, o segundo passo disso foi, eu não ia só sentar junto com rapazes, eu também procurava sentar junto com garotas, com meninas, né? Com colegas. Isso já é um outro passo, né? Já era o segundo passo para superar a minha timidez. Porque naquela época a gente se separava muito, era raro você ter um rapaz sentar nas salas de aulas, né? Junto com uma menina. Geralmente era separado. Então, o meu segundo grande superação foi essa, sentar junto com garotas das quais eu
eu nunca tinha conversado com elas, eu não tinha contato com elas. E é incrível, eu acho que foi mais fácil com as meninas do que com os rapazes. Porque elas, sei lá, elas não davam bola pro meu jeito. Era eu que me preocupava mais com o meu jeito de ser. Eu percebi que elas, as meninas, não davam muita bola para isso não. Mas era preocupação minha, era coisa da minha cabeça. Sim, as imagens que a gente cria sobre o que os outros vão pensar da gente. Na verdade, Pois é, eu tinha normalmente os outros não pensam muita coisa sobre a gente. E se pensarem é problema deles, né? É uma questão deles. Aí houve um terceiro passo que nos finais de semana eu sempre ficava em casa, trancado lá. Eu pegava meus livros, minhas revistas, era um sonho que eu tinha, ter muitos livros e muitas revistas, eu comprava pelo correio naquela época. Não tinha lá no lugar onde nós morávamos uma boa livraria. O máximo que a gente conseguia era na biblioteca do colégio, pegar um bom livro lá. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer um dia, saindo de casa, sabe, do nada assim, me deu ideia, por que eu estou ficando em casa hoje? Então, um dia bonito, um domingo bonito, por que eu estou dentro de casa? Peguei e resolvi sair. Fui caminhar pela cidade. De repente, lá, passando pela praça central, eu encontrei colegas, colégio, né? Esse foi lá em Porto Xavier. Sim. Lá em Porto Xavier. Aí eu encontrei colegas no colégio sentados lá na praça, conversando na roda e rindo. Eu cheguei perto, né? Aí já me chamaram também para sentar ali com eles. Olha, passei um domingo maravilhoso ali com eles, sentado conversando. Primeira vez na minha vida que eu tive um relacionamento. Eu já devia ter uns 16 anos, quase indo para 17. Eu tive um relacionamento social. Foi a primeira vez. Foi um excelente começo de vida social comigo. Mas você que deu o passo, né? Pois é porque eu estava em busca da superação da timidez, né? Então, eu consegui superar a minha timidez, a minha imagem de pessoa tímida aqui de mim. Eu consegui superar isso dentro dos colégios, dentro das salas de aula. E aos poucos os pensamentos, de modo geral, começaram a se mudar, né? E aí você já não pensava mais muito nessa história da timidez. A timidez em sala de aula eu já tinha superado. Conversar com colegas, com pessoas, com professores que eu nunca tinha conversado de forma informal, isso eu já tinha superado. O medo, o risco de falar, porque eu falava muito errado. Por exemplo, a letra R, né? Falava que o R duplo, eu falava com um R simples. Um R, nós também, na minha escola, era a mesma coisa, os descendentes de língua alemã, não sei porquê, também italianos. Exato. Esse era falava R e não R. Isso, parede, muro. Nossa, então... E trocava o B pelo P, né? Mas uma coisa que nos ajudava muito nisso, porque eu não era o único que falava desse jeito, né? Sim. E aí a questão, a tal da preocupação com a timidez e achando que os outros, né? Na verdade, outros deviam ter os mesmos quês, né? As mesmas questões, só que a gente não sabia porque eles não falavam disso. Então essa convivência social aos domingos com os colegas também foi um grande avanço, um grande passo para mim. O quarto grande passo foi uma vez com um professor Egídio, que você chegou a conhecer também. Foi meu professor também, mas... Ele inventou de que nós deveríamos fazer teatro. Aí chegou a sua vez do teatro, né? Ele inventou que nós devíamos fazer teatro, daí eu pensei, caramba, olha ali, ó. Mais uma forma de eu superar a minha timidez, o meu medo de falar. Esse cara aí, esse professor Egídio, é uma pessoa que me matou, ele tinha uns dons artísticos lá, ele era de outra época. Sim, ele tinha pensamentos e atitudes inovadoras. Lá para aquele lugar onde eu nasci, que era perto de onde você estudou depois, né? Então fazer teatro em sala de aula, né? Eu sei que eu estava então sentado junto com outro grupo que também era super tímido. Tinha umas meninas lá do interior lá. É interessante, eu não sabia que você nunca tinha me contado essa sua enorme dificuldade de timidez. Porque quando eu te conheci, você não era tímido, não. Pelo contrário. Eu
Eu era muito feio mesmo. Você construiu algumas coisas então, porque pra mim você não parecia tímido não. Então eu me lembro uma vez de uma cena, né? Que tinha. Sabe, quando eu falei que sempre as meninas e os rapazes começavam a pegar empatia e simpatia com quem tem dificuldades, com quem é tímido, aí, mas sempre havia aqueles que não, né? Sempre tinha aqueles que gostavam de rir uns dos outros, né? Principalmente de quem era tímido como eu, né? E eu me lembro bem que uma vez nós montamos um teatro, e enquanto estávamos eu e minha equipe lá apresentando, tinha aquele grupinho que ficava rindo do nosso palavras, né? E tinha um grupinho de umas 2 ou 3 meninas aí que sempre estavam juntas. Eu acho que elas também eram tímidas porque elas não tinham relacionamento com outras pessoas, só com elas entre si. Aí, eu me lembro que durante a nossa apresentação elas de vez em quando riam, né? E eu pensei assim, do que elas estão rindo, né? E foi que, quando terminou a apresentação no teatro, do nada assim, eu peguei e depois que minhas colegas já foram sentar, eu peguei e falei assim, e se tiver alguém dentro da sala de aula ali, que poderia ter feito melhor isso que nós fizemos, né? Que pudesse nos ensinar como fazer melhor, que por favor, pudesse falasse isso, né? Não me dirigi a ninguém, não falei nomes, né? Mas as duas que estavam rindo de nós, do nosso jeito de falar, ficaram quietas, ficaram mudas. Não disseram mais nada. Elas também não tinham nada para falar, né? E o professor percebeu, porque ele também não gostava daquilo que aquelas meninas riam de todo mundo, né? Elas não faziam nada, elas ficavam só rindo dos outros, né? Mas eram tímidos e riam dos outros, né? Na verdade, riam da própria timidez. Eu acho que sim, né? Sim, elas se imaginavam naquela situação e riam porque sabiam que elas também falavam daquele jeito, né? E tá vendo? Elas estavam rindo da própria timidez e os outros se preocupando com o riso delas, né? Eu sei que depois que eu terminei de falar aquilo, eu dei assim, um tempinho, o professor olhou pra mim, olhou pra ela. As duas ficaram mudas, né, assim, não falaram nada. Aí, peguei, daí fomos sentar. E eu me senti assim, com aquilo, eu me senti muito bem, muito bem. E aquilo então foi o terceiro passo? Foi o quarto e último passo. O quarto? Que eu dei pra... Bom dia. Obrigado. Obrigada igualmente. E assim foi, né? Esse foi o meu última grande cena. Foi o teatro que eu estava buscando fazer para superar a minha timidez. Eu ainda continuo tímido para falar, sabe? Eu não sou assim uma pessoa de muita conversa. Ainda está dentro de mim, eu ainda tenho certas dificuldades. Às vezes a minha voz começa a falhar. Sim. Eu percebo que a minha voz está falhando porque isso é um processo inconsciente da qual eu estou me auto-punindo, me auto-bloqueando. É aquela timidez que quer se manifestar, como ter alguma imagem, alguma coisa no meu interior que diz assim, não, você é tímido, você não é um cara de falar. O que você está falando? Cala a boca, né? Daí a garganta... A garganta começa a falhar. A garganta começa a falhar como uma forma de dizer, peraí, você é desse jeito. Agora eu tô entendendo. Você desenterrou, ou sei lá, na verdade você não superou a timidez, você bloqueou ela, né? Eu acho que é isso. Você bloqueou ela com, como você falou antes, com coisas fakes, né, que eram externas, mas dentro de você não a superou de fato, porque agora eu tô entendendo essa sua questão que você fala, eu não sei falar em público, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Como assim? Não foi esse cara que eu conheci. Exatamente. Você era extremamente extrovertido. Sabe, o meu inconsciente, em termos de timidez, ainda está lá, sabe? Não é uma coisa que está totalmente... Está em ruínas, vamos dizer assim, né? Tá, então agora então a gente tem que pensar na questão do olhar sistêmico para isso. A gente tem que se relacionar com as nossas dificuldades, não ocultá-las, não escondê-las, né? E, sim, isso está comigo, né? Isso está de alguma forma ainda agindo em mim, mas se eu olhar para isso com esse olhar sistêmico, concordar que eu tenho essa questãozinha ainda a
ser vencida de fato por mim mesma, né? Então eu olho com carinho para isso e de repente isso se dissolve, né? Dissolve. Então, na verdade, agora é o momento, né? Então, Sabe que esse meu processo de inconsciente, não só para timidez de falar, tem vários processos inconscientes, também com relação ao dinheiro, né, que eu tenho ainda dentro de mim. Não adianta você ficar tentando superar isso, superar aquilo de forma artificial. Como se diz, bloquear. Não se pode bloquear as coisas. Quando isso vai acontecer de eu superar alguma coisa, eu entendi, de uma forma inesperada. Sim. De uma forma também inconsciente. Sabe? Não é planejar, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer um teatro e eu vou superar a minha timidez. Sim, na verdade é se relacionar com aquilo que está dentro da gente, olhar para isso. Você, na verdade, se relacionava com a sua timidez na época, mas de alguma forma você buscava coisas externas, modificar isso, para você se sentir melhor, né? Mas de certa forma você não incluiu essa timidez como algo que estava com você. Você simplesmente bloqueou isso, guardou isso numa caixinha a 7 chaves, né? E por isso, na verdade, no inconsciente essa questão não foi resolvida. E é isso que eu quero dizer com essa história da grama aí, né? Essa questão, muitas questões, muitos traumas que a gente tem, que eu tenho dentro de mim, eu percebo que são superadas de forma inesperada. O nosso professor Hilário fala assim, que só o divino é que resolve, só o divino é que, por exemplo, o processo do perdão, o processo de liberação, karmas, isso é só com o divino. Se a gente olha para isso, entrega nas mãos de Deus, né, do divino, né? Então as coisas acontecem. E a gente só confia que isso vai se solucionar através da confiança nele, né? Em Deus. Exatamente. O que a gente tem que fazer, o que eu faço sempre assim, é manter o foco. Manter o foco. Quando eu estou fazendo uma oração de pedido, meu Deus, me ajude, não sei o quê. Eu faço ela uma vez e mantenho em mente, mantenho o foco. Amanhã eu não vou mudar, não vou mudar a oração ao meu pedido ao divino amanhã. Não, vou manter a mesma ainda. Sim. Entendeu? Até acontecer alguma coisa de forma inconsciente, ou por interferência do divino, e daí eu consigo superar aquilo. E vem, com o tempo vem. Sim, eu tô vendo a questão da voz, né, que você falou, que eu achava estranho, a sua voz arranhava, ficava estranha, sem profundidade, e eu não entendi, mas essa não é a voz do Sidney, porque ele tá falando desse jeito. Agora eu tô entendendo, e nem você acha que sabia disso, que isso tinha a ver com essa timidez. E que bom que você resolveu falar sobre isso hoje, porque isso vai te ajudar a olhar para essa timidez de outra forma agora. Ela é uma coisa que está com você e agora que você tornou ela consciente e trouxe ela para fora, você vai ver, ela vai desaparecer. Não tem necessidade dela mais continuar ali. Ela já cumpriu a sua função há muito tempo. Para mim, ataca a garganta, fica fanhosa, rouca, com a voz, né? Sim. Para outras pessoas é a gagueira, né? Sim. Para outras pessoas simplesmente é um bloqueio total. Então, cada pessoa tem o seu processo, tem o seu jeito. Eu não sei qual é o jeito de cada um, qual é o seu jeito, qual é o teu jeito. Eu não sei. Para mim isso é novidade. Eu não fazia a menor ideia que existia isso com você. Você estava contando isso hoje. Essa história toda que você contou da sua luta com a tua timidez, eu não conhecia. E olha só quantos anos você me viu? Mais de 40, né? Então você não admitia que isso estava com você? Eu não admitia, eu queria esconder isso. Foi uma fase... A da vida inteira? Agora, por que eu escondia isso? Por que eu não gostava de comentar isso? Não sei, na verdade. Talvez porque é uma coisa da qual eu sentia muita vergonha. Eu sofri muito com isso, sabe? Sim. Então é uma coisa, eu não quero contar dos meus sofrimentos, eu não quero falar, eu não quero trazer à tona aquilo que me fez sofrer. Eu não quero isso, né? Pois é, mas agora, desde que nós entramos na Escola Vida, né, nós aprendemos que o professor Hilário Trigo nos trouxe os ensinamentos de Bert Hellinger sob o ponto de vista sistêmico, né, do
relacionamento humano, consigo mesmo primeiro, depois com os outros, né? A gente sabe que é preciso tomar consciência daquilo que está comigo, que está em mim. Eu não sou isso, né? Mas isso está em mim de alguma forma, por alguma razão, e talvez seja necessário para o meu crescimento. E eu tenho que olhar para isso com carinho. E olha só, você vai ver que daqui para frente essa timidez não vai mais estar com você. Agora você tem consciência dela e você trouxe ela para fora. Aqui num dos nossos vídeos, né? Nem eu sabia que ela existia lá, né? Essa história eu não conhecia, né? E olha só, quanta coisa você ainda está guardando dentro de você, que depois de 40 anos eu ainda não sei o que está dentro de você. Essa câmera está me ajudando a fazer terapia, né? É, eu acho que tá. E no relacionamento de casal, quantas vezes isso deve ter, digamos assim, prejudicado o nosso relacionamento, as coisas que nós fazíamos em conjunto, né? Sem que você tivesse consciência, né? A timidez, ela interfere também no relacionamento de casal. E muito. Porque fazer força para mostrar algo que a gente está querendo esconder, nossa, isso dificulta as outras coisas. Fazer força, tudo aquilo que é forçado, tudo aquilo que é pesado, não sai legal. É como, mas imagina, você pega É como o Bert Hellinger fala, né? No centro, a leveza. Quando a gente tenta esconder alguma coisa, isso está num extremo que não é positivo. Tem que trazer para o centro, né? É preciso saber misturar as tintas. Sim. Eu vejo um quadro, né? Um quadro pintado por um pintor amador. Aqui é vermelho, ali é azul, ali é amarelo. Tá, acabou. Não, o bom pintor é aquele que sabe misturar as tintas, sabe misturar a proporção das tintas para criar um novo tom. Sim. Existem 3 cores básicas e de quantas outras tonalidades existem, né? Exatamente. A Então, partir disso. o tímido é aquela pessoa que usa os 3 ali. Aqui eu vou pintar de amarelo, aqui eu vou pintar de azul, aqui eu vou pintar de vermelho. E pronto, você fez isso. Tá colorido. Tá colorido. A pessoa que superou já a timidez, ou que não sabe o que é timidez, ela já tem o dom de dizer, não, peraí, aqui o verde não é um verde assim, é um verde um pouquinho mais fraquinho. Aqui tem uma sombra. Então, ele é o artista. Sim. O artista de comunicação é a pessoa que não é tímida. Eu tive também o meu processo de timidez, né? Que um pouco diferente do seu, mas também a origem era a mesma, né? Família do interior, descendente de alemães, distantes, né? Porque meu pai dizia que o bisavô dele já era nascido no Brasil. A gente falava um alemão dialeto quando criança, né? Na verdade, a minha língua oficial inicial foi o alemão dialeto. Até os 3 anos de idade eu não falava português, só aquele alemão dialeto. Então, quando eu comecei a ir para a escola, havia crianças de todas as origens ali. Muitos de origem mestiça brasileira mesmo, índio com bugre, com... sei lá, essas misturas todas que a gente nem conhecia direito, mas também descendentes de italianos. Nós chamávamos os italianos, descendentes de italianos, de gringos, né? E eles também tinham o sotaque e o jeito deles, porque eles também falavam um dialeto italiano em casa. Nós tínhamos o nosso, né? E um se estranhando aos outros. Eu não tinha muito de olhar isso dos outros, eu olhava para mim e me sentia às vezes um peixe fora d'água, porque era alvo de chacota, como você falou, né? Por causa do meu jeito de falar, o meu jeito de pensar, o meu jeito de ser, né? Eu não entendia isso, porque eu não via isso nos outros, eu olhava para os outros como amigos, como colegas. Eu não me lembro de ter enfrentado dificuldade com amizades, né? Isso eu não tinha. Era fácil para mim isso. A minha dificuldade era quando eu tivesse que levantar na sala de aula e falar diante da classe, especialmente dos meninos que eram os mais chacoteiros, né? Os meninos eram incríveis, eles gostavam de botar os outros para baixo com as suas piadas e gozações, né? Então, quando eu tinha que sentar, falar diante de uma classe de colegas, né? E claro que tinha meninos ali, né? Isso para mim era difícil. Realmente difícil. E eu tinha facilidade com comunicação de um modo geral, principalmente para a escrita, né? Porque o meu pai incentivava muito a leitura, a escrita, né? E quando eu tinha por volta de 8 anos, mais ou menos, ele começou a incentivar a gente a escrever cartas, né?
para parentes e pessoas que a gente não conhecia, da família que moravam distante, né? Então, para mim, ler, né? Ler e escrever. Então, para mim, ler e escrever já desde os 8 anos se tornou para mim um hábito, uma coisa que fez crescer muito a minha comunicação. Falar, daí não se tornou difícil para mim quando tinha que falar, escrever principalmente, né? Mas em público, nossa, eu me lembro quando eu estava na 5ª série, esse mesmo professor Egídio, naquela época surgiu os primeiros gravadores pequenos, de fita cassete, né? E ele comprou um, ele tinha essas ideias interessantes, né? Ele comprou um gravador desses e um dia veio para a sala com ele, depois que ele tinha colocado lá na frente no quadro um cartaz com uma imagem, eu não me lembro qual era, uma imagem, uma cena, uma paisagem, e disse: hoje vocês vão escrever uma redação e vão dizer o que viram, o que sentiram com essa imagem, essa paisagem que tem aqui. Para mim, que estava acostumada a escrever cartas, ali eu já tinha 11 anos, né, desde os 8, e ler bastante, né, não foi difícil escrever essa redação. Para mim as ideias só brotavam e eu escrevia, né. Escrevi essa redação, mas escrevi a redação porque era tarefa de casa para fazer, né. Qual foi a minha surpresa quando eu chego na escola, depois de ter entregue já essa redação, porque eu tinha levado para casa para corrigir, né. Aí ele disse, eu escolhi, acho que eram 3 redações boas aqui. Vou chamar a aluna que escreveu a melhor redação do meu ponto de vista. E era eu, nunca imaginei que fosse eu. E ele botou para gravar isso, me fez ir lá na frente, né, da turma para ler essa redação. Aquele dia eu pensei que eu ia morrer. As minhas pernas, meus joelhos, a minha voz, tudo tremeu em mim. Eu não sei quem leu aquela redação lá na frente, não fui eu, porque eu não me reconheci naquilo ali. Eu não sabia, nossa, foi assim, foi uma superação, uma situação criada e eu não podia fugir dela, né, não tinha jeito, né. Ela fez realmente um grande milagre já em mim ali, né. Depois, com o passar dos anos, eu continuei com essa timidez de falar em público. Até hoje eu não faço perguntas em público. Não sei se isso é timidez, mas por alguma razão eu gosto de prestar atenção nos outros e me tornei extremamente observadora, sabe? E muito atenta ao que os outros dizem e falam. Na sala de aula sempre tem colegas que fazem perguntas, das mais estapafúrdias imagináveis, né, até as mais profundas e significativas. E eu aprendia ouvindo os outros, e aquilo entrava em mim assim como se fosse, não sei, como se fosse água, né, e entrava nas células. E eu não precisava fazer perguntas, porque todas as dúvidas, se eu tinha alguma, sempre eram solucionadas sem perguntas. E eu aprendia muito mais assim do que se eu mesma perguntasse. Você esperava os seus colegas fazerem pergunta, daí prestava atenção na pergunta que eles faziam? E na resposta do professor. Uhum. E aquilo para mim já era a solução. Mas, era essa a minha dúvida. Uhum. Não precisava nem esperar, não dava nem tempo. Era para já, que sempre tinha gente levantando a mão e fazendo pergunta, né? Eu também sempre fiz isso. Sempre esperava os outros fazerem perguntas. Mas daí o que aconteceu com minha mania de querer sempre superar mais um passo, eu não sabia dizer aonde que eu já superei, o que eu já superei, sabe, o que eu já tinha superado de timidez, eu não tinha esse parâmetro de comparação, eu não sabia comparar com alguma coisa. Sim. Então o que começou a acontecer? Eu fazia perguntas Pois é. com o objetivo muitas vezes até de hoje eu preciso treinar mais um pouquinho para perder a timidez. Ah, tá. Hoje eu preciso fazer mais um exercício para perder a timidez. Foi esse que eu conheci. Essa pessoa que você está falando agora, que eu conheci, que falava em público, que perguntava. Não conheci você como uma pessoa tímida. E eu tô sabendo que você era tímido hoje. Eu não sabia disso. Mas o que tinha por detrás dessa minha perguntação, minha maneira de perguntar, era ainda o complexo de timidez que eu achava que eu ia ter. Que eu ainda, na verdade, tenho, só que está diferente agora, né? O meu complexo de timidez, o meu complexo de falar em público, eu sempre preciso estar superando.
Aí eu criei também a mania de contar piadinhas, de fazer gracinhas, fazer piadas. Essa criança bem, mas não sabia que era porque tinha alguma coisa a ver com timidez. Para esconder, para jogar para baixo, era com a minha timidez, até hoje eu olho para ela assim como se fossem ruínas, sabe? Ruínas antigas. E eu te provoquei muitas vezes ao longo da nossa vida. Por que você sempre tinha que fazer uma piadinha de uma coisa séria, né? E você nunca me contou qual era o motivo. Nem eu sabia, né? Eu também não sabia, não me corria na hora, eu sabia que tinha que superar alguma coisa, né? Eu estava em processo ainda, né? E ainda, eu acho que ainda estou em processo de diminuição dessa timidez. Sim. Eu ainda não sou muito bom em comunicação. Eu tenho muitos bloqueios. Por causa dos bloqueios, não, porque você não é. Olha a quantidade de leitura que você tem. Exatamente. Né? Não tem motivo para isso, para você não ser bom em comunicação. A minha questão da comunicação veio justamente dali, da quantidade de leitura. Eu sei que você escreve muito, você escreve as suas próprias coisas lá o tempo todo. Então não tem motivo para ser tímido de verdade. Né? Eu acho que eu não tenho mais, né? Não, isso é uma coisa. Você se relaciona com uma imagem que você criou de timidez e que acha que é isso. Agora conta isso pro meu inconsciente. Você tem que contar isso pra ele. Informação Você que tem que contar pra ele. Hoje você já contou pra ele o fato de trazer isso pra fora. Isso está agora aqui gravado, nós vamos botar no nosso canal, né? Vou ter que ouvir algumas vezes. Você vai ter que ouvir algumas vezes, né? Vai ajudar a superar, né? Com certeza, com certeza. Imagina. Nossa, eu não sabia, pra mim isso foi uma descoberta hoje. Eu não entendia essa sua certas coisas, né, que você fazia e dizia. E não fazia sentido para mim nenhum, né? Porque, como eu te falei, eu não conhecia. O cara que eu conheci não era tímido, não. Pelo contrário, bem ousado e atrevidinho, né? Pois é, mas isso daí já não tem a ver com timidez, não. Isso daí já tem mais a ver com a necessidade de variedade. Talvez. Por isso que eu estava conectando a falta de variedade no relacionamento com timidez. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Ah, é aqui. Bicicleta aqui? Mas hoje não tem ninguém aqui. Não tem ninguém. Ah, mas fica assim, mas aqui não tem ninguém por enquanto. O homem estava se explicando ali que aqui não pode andar de bicicleta. Eu nem sabia que aqui Nem não podia andar de bicicleta. Nem eu. No caso, quem está na situação fazendo algo que não deveria estar fazendo sabe melhor do que a gente, né? Eu nem sabia que não podia andar de bicicleta aqui. Faz sentido porque é estreito, né? Um mole, né? Onde tem pouco espaço, né? E se tiver muita gente não dá para andar de bicicleta. Pois é, mas eu na verdade fico muito contente, né? Mas eu mesmo fico mais contente de você ter falado sobre isso. E eu percebi que sua voz, aquela arranhação na garganta hoje desapareceu. Desapareceu, né? Claro que sim. Só porque eu encarei diferente esse touro bravo chamado timidez. E eu nem sabia que era isso, tá vendo? Eu falava assim todos os dias, Ney, você tem que falar mais claro, embasa a sua voz, no seu diafragma, você não tinha isso, porque você está falando com essa voz arranhando na garganta, eu não estou entendendo. Bom dia. Bom dia. E hoje ela desapareceu, não ouvi isso. Tá vendo? Ó, relacionamento de casal tem a ver, bom dia. Tem a ver também com superação de coisas pessoais. E a gente tem que trabalhar nisso. Isso também prejudica o relacionamento de casal quando o outro não sabe o que está acontecendo com o seu parceiro, que só ele sabe, né? Sua parceira, né? Só ela sabe, só ele sabe o que está acontecendo. Então, isso é importante. Olhar para si, para dentro de si. E nós aprendemos isso com o nosso professor na escola, né? Na escola vida, né? Que nós temos que superar, nós temos que trabalhar as nossas questões pessoais para depois trabalhar as questões de relacionamento de casal e tudo começa a fluir, por incrível que pareça, também nos negócios, em tudo que a gente faz, o relacionamento consigo mesmo e o de casal é fundamental para o êxito, para o sucesso e a prosperidade. Não significa querer ser milionário, não é isso. Significa ter êxito naquilo que a gente pretende fazer. Porque em conjunto o casal são os melhores sócios, né? Você sempre fala, né? Que podem ter, porque eles já são uma sociedade naturalmente instituída quando casaram, né? Então que sociedade melhor pode ter ali? Só que essas questões pessoais devem ser superadas, vencidas, resolvidas, para que
de fato, a gente possa ser exitoso depois na vida de casal, né? Também como pais e nos negócios da gente, né? Acho que para hoje nós já tratamos bastante de um assunto bem interessante e para mim, na verdade, assim, bem instigante, porque eu nem sabia que isso existia dentro de você, né? Isso sempre foi para mim um bloqueio. Eu tinha um bloqueio quanto a isso, até mesmo para falar com você sobre isso. O mar ao fundo lá, ó. Nossa, isso é uma reserva aqui, uma restinga atrás de nós aqui, esse verde aqui, né? Então isso não pode ser tirado dali, né? Faz parte de reserva ecológica, né? Porque também é uma espécie de mata, acho que é ciliar, não sei como é que se chama isso, eu esqueci esses nomes todos, no tempo de escola eu estudava isso, né? Que faz parte do nosso ecossistema, né? Então é uma faixa larga de verde que não muito comprida, mas ela existe aqui, daí o mar tá ali, a praia tá ali atrás, nós fizemos a volta ao redor dela, né? Eles chamam aqui de APA, Área de Proteção Ambiental. É um local onde não pode ser mexido, nenhum ambulante, ninguém pode mexer nisso aqui. Sim. Faz parte da proteção. E eu acho que está certo isso aí mesmo, faz parte da proteção. Porque se um dia as ondas do mar fizerem uma ressaca muito forte, muito alta, elas ajudam a proteger. Porque a cidade fica para lá, né? Então aqui é uma espécie de proteção aqui. Pois é, então acho que para hoje deu, né? Deu para nós conversar esse assunto, né? Obrigado por me ouvir. E eu agradeço, porque agora eu sei uma parte de você que eu desconhecia. Aliás, você disse que não se dava conta, né? Que estava em você. Gente, Então tá, tchau. Tchau, tchau. Até uma próxima conversa. Teremos mais umas 2 aqui na praia. Vamos procurar um outro local depois.